Eu cresci assistindo aos filmes do Walt Disney Animation Studios. Algumas das animações da Disney foram os primeiros filmes que eu assisti no cinema quando eu era criança. E até hoje, mesmo eu sendo adulto, essas animações e a história do estúdio ainda me fascinam muito. Por isso eu decidi fazer uma série de vídeos especiais aqui pro canal, onde eu vou falar sobre todos os 58 longas-metragens animados produzidos pelo estúdio, desde A Branca de Neve e os Sete Anões até Frozen 2. E nesses vídeos eu vou falar um pouco sobre a produção desses filmes, o impacto cultural que eles tiveram na época do seu lançamento e o que eu acho a respeito de cada um deles. Só que antes é necessário contar a história das origens do estúdio e do homem que começou tudo isso. Então nesse primeiro vídeo eu vou falar a respeito das origens do Walt Disney, o início da sua vida, seus primeiros trabalhos e a sua jornada até a abertura do Walt Disney Animation Studios. O Walt Elias Disney nasceu no dia 5 de dezembro de 1901 na cidade de Chicago, e ele foi o quarto filho do casal Elias e Flora Disney. Ele passou os primeiros anos de sua infância morando na cidade de Marceline, onde o pai dele tinha uma fazenda. E foi lá que ele começou a desenvolver as suas primeiras aptidões artísticas, usando os animais da fazenda como inspiração. E ele costumava desenhar em qualquer superfície que ele encontrasse, incluindo nas paredes do celeiro. O seu pai não gostava muito da ideia do filho se tornar um artista e ficava bravo com o Walt porque ele não ajudava tanto na fazenda como ele poderia. A única pessoa dentro da família que apoiava esse lado artístico do Walt era um dos seus irmãos mais velhos, o Roy O. Disney, de quem ele era muito próximo. Quando o Walt tinha 9 anos, em 1911, a família inteira se mudou para a cidade de Kansas, que foi quando ele teve contato pela primeira vez com o cinema, que na época ainda era cinema mudo. Ele ficou tão encantado com o cinema que ele inclusive chegou a considerar seguir uma carreira de ator. Durante a sua adolescência, o Walt tinha uma jornada muito puxada. Ele trabalhava de manhã entregando jornais para ajudar em casa, depois ele tinha que ir para a escola normal, aos sábados ele frequentava a Kansas City Art Institute e ainda fazia um curso de desenhos por correspondência. Em 1918, quando o Walt tinha 16 anos, a família Disney se muda novamente, dessa vez para a cidade de Chicago, que foi aonde ele nasceu. Lá em Chicago, rapidamente ele se torna cartunista do jornal da escola que ele estudava, enquanto ele frequenta à noite a Chicago Academy of Fine Arts para continuar desenvolvendo os seus desenhos. E nesse mesmo ano, o Walt decide que ele quer lutar na Primeira Guerra Mundial. Os americanos têm isso muito forte dentro deles, né? Eles fazem questão de lutar na guerra, eles são um povo extremamente patriota. Só que ele acabou sendo recusado pelo exército porque ele era menor de idade, ele tinha só 16 anos. Só que ele era muito teimoso e ninguém impedia ele de ir para a guerra se ele quisesse fazer isso. Então, ele falsifica sua certidão de nascimento para parecer que ele tem já 18 anos e ele consegue se alistar na Cruz Vermelha, que despacha ele para a França para ser motorista de ambulância. Só que até ele chegar lá na França, a guerra felizmente já tinha terminado. Mas mesmo assim, ele ficou lá por algum tempo transportando os feridos, fazendo caricaturas dos outros soldados que eles enviavam por cartas para casa e desenhando até nas paredes da ambulância que ele dirigia. Em 1919 ele retorna para os Estados Unidos e vai morar com o irmão dele, o Roy. Agora, como um adulto, ele precisa conseguir um emprego, e ele consegue entrar num estúdio de ilustrações lá de Kansas City como aprendiz. E trabalhando nesse estúdio, o Walt conhece e faz amizade com um homem que viria a se tornar muito importante na história da Disney depois, que era o Ub Iwerks. Só que essa empresa entrou em crise, eles tiveram que desligar vários funcionários e o Walt e o Ub foram demitidos ao mesmo tempo. E como eles se davam muito bem, eles decidiram se juntar e criar o seu próprio estúdio de ilustrações, o qual eles chamaram de Iwerks Disney Commercial Artists e funcionava dentro de um celeiro. Só que eles logo perceberam que o mercado de ilustrações não estava indo muito bem, por isso que eles tinham sido demitidos. E eles não conseguiam clientes o suficiente para viver só das ilustrações que eles faziam nessa sua nova empresa. Então os dois conseguem emprego numa agência de publicidade chamada Kansas City Film Ad Company. E trabalhando nessa agência, o Walt teve contato pela primeira vez com o processo de criação de uma animação, porque lá eles faziam propagandas com animação no estilo cutout, que é um estilo de animação que se baseia em figuras recortadas e articuladas se movimentando na frente de um cenário. O Walt ficou tão encantado com o que ele viu ali na agência que ele começou a pesquisar sobre animação por conta própria. E durante as suas pesquisas, ele descobre que existia uma técnica de animação muito mais avançada do que o estilo cutout, que era através do uso de celuloide.
E como que funcionava esse processo de animação por celuloide? Primeiro o artista tinha que fazer os desenhos numa folha de papel comum. Para cada segundo do que viria a se tornar o desenho animado, ele precisava criar 24 desenhos diferentes, sendo que cada desenho tinha que ser um pouquinho diferente do desenho anterior. Depois, todos esses desenhos precisavam ser copiados para uma película de celuloide, que era como se fosse uma folha de plástico. Só que ao invés de usar lápis, eles usavam pincéis com tinta, o que proporcionava um traço muito mais refinado do que era possível alcançar na folha de papel usando lápis. Ele tenta convencer o chefe dele lá na agência a abandonar esse estilo rudimentar e adotar a técnica de animação por celuloide, mas o chefe dele não dá ouvidos para ele e se recusa porque essa era uma técnica muito mais trabalhosa e muito mais cara. Só que o Walt gostava e acreditava muito no futuro desse processo e percebeu que ele poderia estar ganhando dinheiro com aquilo. Naquela época, nas sessões de cinema, antes do filme começar, passavam trailers de atrações futuras e também pequenos curtas de animação de 6 minutos de duração que eram produzidos por diversos estúdios de animação diferentes. E era nesse nicho que o Walt queria entrar. Ele sai dessa agência junto com um colega que ele conheceu trabalhando lá, chamado Fred Harman, e eles começam a trabalhar por conta própria, criando curtas de animação baseados em contos de fadas. Nessa mesma época, o Roy, irmão do Walt, precisa se mudar para Los Angeles para tratar de uma tuberculose, o que faz com que o Walt tenha que morar sozinho pagando aluguel. Já com alguns filmes prontos, eles conseguem fechar um contrato com um homem chamado Newman, que era um dono de cinema lá em Kansas City, que encomenda para eles mais episódios desses curtas animados que eles estavam produzindo, o que deu início a uma série de desenhos chamados Newman, Laugh or Run. Agora que eles tinham um cliente fixo, o Walt conseguiu abrir oficialmente o seu primeiro estúdio de animação, o qual ele chamou de Laugh or Run. Eles contratam vários artistas, os quais eles começam a treinar na arte de animação, entre eles o Ub Iwerks. Só que logo eles começaram a ter muita dificuldade em encontrar novos clientes para comprar suas animações. Mas eventualmente eles encontram uma empresa chamada Pictorial Clubs, que faz para eles uma encomenda de 12 filmes. O Walt fecha um negócio de $11 mil por essas 12 animações que eles encomendaram, mas só recebem 500 de adiantamento e os outros 10.500 só serão pagos depois que eles entregarem todas as 12 animações prontas. O Walt era um homem muito criativo, mas ele não sabia lidar com finanças e com números. Tanto que ele demorou para perceber que ele estava vendendo as animações para o Newman pelo preço de custo, ou seja, ele não estava tendo lucro nenhum, só despesa. Ele começa a ficar sem dinheiro para pagar os funcionários, o aluguel do estúdio e inclusive da sua casa. Mas ele ainda estava otimista porque ele esperava que ele fosse receber os $10.500 que a Pictorial Club devia para ele. Mas ele nunca recebeu esse dinheiro porque a empresa faliu e deu um calote nele. E esse foi um período muito tenebroso da vida do Walt, porque ele foi despejado da casa dele. Há relatos de que ele teve que pegar comida do lixo, ele passou a dormir dentro do estúdio e tomava banho uma vez por semana na estação de trem da cidade. Quase sem dinheiro, o Walt usa os últimos recursos dele e do estúdio para criar um projeto que ele acreditava que tinha muito potencial. Era um filme que misturava live action, ou seja, atores de verdade, com animação, e contava a história de uma menininha chamada Alice vivendo aventuras no mundo animado. E ele chamou esse projeto de Alice's Wonderland. Só que depois que ele terminou esse projeto, a situação financeira do estúdio ficou insustentável e em 1923 ele teve que declarar a falência da Laugh or Run. Ele decide então se mudar para Los Angeles para ficar mais próximo do irmão e leva com ele a única coisa que ele tem de valor, que é esse rolo de filme do Alice's Wonderland. Porque ele ainda tinha fé no projeto e esperava encontrar algum distribuidor que acreditasse nele também. Então a sorte dele começou a mudar quando ele consegue mostrar o filme Alice's Wonderland para uma mulher chamada Margaret Winkler, que era dona de uma distribuidora chamada Winkler Pictures, e que por acaso estava procurando um novo projeto que pudesse substituir o maior sucesso que ela tinha e que ela estava prestes a perder os direitos de distribuição, que era o Gato Félix. A Margaret Winkler acredita no potencial que aquele tipo de produção pode ter e encomenda para o Walt mais episódios. E isso deu início a uma série de curtas-metragens animados chamados de Alice Comedies.
Graças a esse contrato com a Winkler Pictures, o Walt consegue abrir um estúdio de animação novamente. Só que dessa vez ele convida o irmão dele, o Roy, para tocar o dia a dia das finanças e administração da empresa, enquanto ele se preocupa apenas com a parte criativa e artística. Em 1924, ele recontrata um amigo dele que tinha ficado lá em Kansas, o Ub Iwerks, para trabalhar com ele nesse novo estúdio. Então a empresa começa a prosperar, porque a Alice Comedy se torna um grande sucesso. Em 1925, começa a trabalhar lá no estúdio uma mulher chamada Lillian Bounds. O Walt se apaixona perdidamente por ela e eles se casam. Em 1926, a Margaret Winkler se casa com um homem chamado Charles Mintz, que assume todo o controle da Winkler Pictures e das negociações entre eles e a Disney nos episódios de Alice Comedies. Em 1927, o Charles Mintz, que estava controlando a Winkler Pictures, percebeu que a popularidade da Alice Comedy estava começando a diminuir e pediu para o Walt criar um novo personagem, que eles pudessem criar uma nova série animada. Então o Walt, junto com o Ub Iwerks, criam Oswald the Lucky Rabbit, que ganha sua própria série animada e também começa a fazer muito sucesso. Nesse mesmo ano aconteceu uma coisa muito importante, que foi o lançamento de O Cantor de Jazz, primeiro filme com diálogos e som sincronizado na história do cinema. Depois de algum tempo, o Roy percebe que as contas da empresa não estão fechando e que eles precisam renegociar os valores de cada episódio de Oswald the Lucky Rabbit com a Winkler Pictures. Eles convocam uma reunião com o Charles Mintz, que se recusa a aumentar qualquer tipo de valor pago pelos episódios do Oswald. E não só isso, eles descobrem que eles foram passados para trás pela Winkler Pictures porque eles registraram os direitos intelectuais do Oswald como sendo propriedade deles. O Walt não podia distribuir o Oswald por nenhuma outra distribuidora, mas a Winkler Pictures podia contratar outros estúdios de animação para fazer novos episódios para o personagem ou animar o personagem eles mesmos. Isso fez com que a empresa ficasse desestabilizada e o Charles Mintz começou a contratar os animadores do Walt para trabalhar direto para eles. E como a Alice Comedies já tinha terminado e eles não podiam usar o personagem que eles haviam criado para vender para as outras distribuidoras, o Walt teve que criar um personagem novo totalmente do zero. E eles só tinham uma chance, eles tinham que definir qual personagem seria esse e investir nele todo o seu tempo e todo o seu dinheiro na esperança de que ele fizesse sucesso. Isso levou à criação de um personagem chamado Mortimer Mouse, que foi desenvolvido pelo Walt e sofreu algumas adaptações pelo Ub Iwerks para que ele ficasse mais fácil de animar. Eles apresentaram o Mortimer para o resto da equipe que ainda estava trabalhando lá na Disney, que também enxergaram muito potencial naquele design e na personalidade vibrante que o Walt tinha criado para aquele personagem. Só que a esposa do Walt, a Lillian, tinha um porém. Ela não gostou muito do nome que eles tinham escolhido para o personagem. Ela achava que Mortimer era um nome de velho, um nome muito pomposo e que não combinava com a personalidade jovial e alegre que eles tinham desenvolvido para ele. Então eles decidiram mudar o nome do Mortimer para Mickey. E foi assim que foi criado o Mickey Mouse. O ano era 1928 e o Walt apostou todas as fichas deles no Mickey. Ele criou 2 curtas com o Mickey Mouse chamados The Plain Crazy and The Galloping Gaucho. Só que ele continuou com dificuldades de encontrar distribuidores que acreditassem nesse projeto. Então ele começou a trabalhar num terceiro curta do Mickey Mouse, só que dessa vez com uma inovação. Ele decide usar a recente tecnologia que estava à disposição deles ali em Hollywood de som sincronizado no terceiro curta do Mickey Mouse, o que nunca tinha sido feito numa animação até então. E isso levou à produção de Steamboat Willie, que se tornou o primeiro projeto de animação com som sincronizado na história do cinema. Steamboat Willie fez muito sucesso e ele conseguiu fechar um acordo de distribuição de mais episódios do Mickey Mouse com a Celebrity Pictures, que era uma empresa administrada por um homem chamado Pat Powers. E como você já sabe, o Mickey Mouse se tornou essa potência que ele é hoje em dia e ninguém mais se lembra quem é Oswald the Lucky Rabbit. Com o sucesso do Mickey já estabelecido, em 1929, o Walt e o Ub se juntam para criar uma nova série de desenhos animados, no qual eles podem usar todo o potencial de conseguir sincronizar a música com o que está acontecendo ali na tela. E isso levou à criação de uma nova série animada chamada Silly Symphonies. E com as 2 séries animadas fazendo muito sucesso e bem estabelecida com o público, eles começam a inovar cada vez mais os seus processos de animação. Em 1932, eles fazem o seu primeiro curta-metragem colorido, Flowers and Trees, que rende para o Walt o seu primeiro Oscar de melhor curta-metragem animado.
Em 1933, eles lançam Os Três Porquinhos, que fazia parte da série do Silly Symphonies e se tornou o curta de animação mais bem sucedido da história, e que trouxe para o Walt o seu segundo Oscar. Personagens que se tornariam clássicos da Disney tiveram suas primeiras aparições nos episódios de Silly Symphonies, que junto com o Mickey estavam ficando cada vez mais populares. E isso deu para eles uma estabilidade e um controle financeiro que eles nunca tinham tido antes. E nesse momento o Walt começou a se perguntar para onde é que ele podia expandir além daquilo. Como que ele podia continuar se desafiando artisticamente ainda mais. Ele começou a perceber que o formato de curtas-metragens deixava ele um pouco limitado a respeito da história que ele podia contar. E decidiu que era hora de dar um passo além e criar o primeiro longa-metragem de animação da história. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, então não deixa de se inscrever no canal e de clicar no sininho para não perder a notificação de quando eu colocar no ar o vídeo sobre a produção de A Branca de Neve e os Sete Anões. Muito obrigado pela sua visita, um forte abraço e até a próxima.